Orar. Deus, Tua palavra não precisa ser abençoada, Deus. Tua palavra não precisa ser mais clara. Ela é uma luz infinita, Senhor Pai, de sabedoria, glória e graça. Mas nós, Deus, oh Deus, nós precisamos de toda a ajuda que o Teu Espírito Santo, Senhor Pai, infinitamente pode dar para nós desfrutarmos da Tua palavra, Deus. Ela é uma luz brilhante, mas nós precisamos de olhos para ver. Oh Deus, precisamos de uma novamente, Senhor Deus, para compreender, Senhor Pai, aquilo que naturalmente o homem natural, Senhor Pai, nem compreende, nem gostaria de compreender, nem de abraçar. Nós sabemos, Senhor Pai, que se tivéssemos luz para compreender a Tua palavra, mas não um coração para amá-la, isso só aumentaria a nossa condenação. Então, Senhor Pai, nós pedimos que Tu opere o querer, o desejo e o efetuar, Senhor Pai, da Tua boa palavra em nossos corações. Que cada um de nós seja o bom solo, Deus. Nos livre, Senhor Pai, da tragédia de sermos aquele solo na beira do caminho, ou daquele solo, Senhor Pai, que a semente cai, Senhor Pai, parece florescer, parece haver uma alegria, mas logo, Senhor Pai, os cuidados da vida, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, oh Deus, crescem como espinhos e sufocam toda a verdade em nossos corações. Ou então, Senhor Pai, nos livra de sermos aquele solo que recebe a semente, brota, mas quando vem o sol forte das aflições, enfermidades, perdas, doenças, amados que partem, ó Deus, que esse sol, Senhor Pai, não seque, ó Deus, essa planta por ela não ter raízes profundas em Teu Filho. Então, Senhor Pai, aprofunda as raízes do nosso ser em Seu Filho nesta noite, pelo poder do Teu Espírito, que nós Te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Hoje eu estava dizendo pela manhã, que alguém falou comigo sobre milagres, e nós vimos que toda a geração de Jesus perdeu tudo a respeito dos milagres. Eles estavam tão interessados nos milagres em si, e nunca viram como cada um dos milagres de Jesus, de maneira inexplicável, está misturado a verdades essenciais sobre ele, sobre nós, e apontam para o reino, e não para onde o coração natural tem de ir, interessado mais em algo centrado em nós e não na cruz, e cada um deles nos leva para a cruz. De certa forma, eu quero continuar falando a respeito disso. Há um tempo atrás eu estava lendo um e-mail, eu recebo um monte, infelizmente não dá para ler tudo, mensagem pela internet, mas eu estava lendo um de alguém que acreditava na soberania de Deus, mas achava que Deus estava sendo extremamente ou extraordinariamente duro com ele. Como nós vimos hoje, a diferença do pedido de João e de Tiago a Jesus, na mesma hora do pedido do cego Bartimeu. Então essa pessoa, ela estava distante disso, ela dizia compreender a soberania de Deus sobre todas as coisas, mas Deus havia sido extraordinariamente duro com ele, nesse meio, e ele estava cheio de autopiedade. Todo mundo tem um pouco desse mal terrível da autopiedade. As ideologias anti-Deus à nossa volta, todas elas se apegam à autopiedade. Você se sentir pena de você, de certa forma, as outras pessoas não estão agindo de maneira adequada contigo, você sempre é uma vítima da sociedade, do mundo, dos seus pais, você está sempre sendo oprimido pelas pessoas. Isso tem um terreno fértil em nós, e toda a ideologia ela tem prosperado porque ela nos faz de vítimas, e então ela tem sucesso, e os cristãos muitas das vezes estão no mesmo tom do mundo, sobre isso. Thomas Sowell, que é um escritor, um economista, filósofo político importante, e excelente, ele diz assim: parece que estamos rumando em direção a uma sociedade onde ninguém é responsável pelo que faz, mas todos nós somos responsáveis por aquilo que outras pessoas fizeram no presente ou no passado. Perfeito, ele está com
Ele nasceu em 1930, mas ainda está vivo, né? Está com 92 anos. Ele está dizendo o seguinte: a gente vive numa sociedade em que ninguém é responsável pelo que faz. Sempre alguém é culpado. Mas, estranhamente, numa sociedade que ninguém é responsável, a culpa sempre é de outro, querem colocar sobre nós a culpa sobre coisas que aconteceram quando nós nem existíamos. Não é assim? Não tem um monte de ideologias e teorias que assim, você é responsável porque teus antepassados há 400 anos atrás oprimiram um povo, ou eles fizeram aquilo, ou eles implantaram aquilo outro, e você é culpado. Assim, como assim? Eu sou culpado pelo que aconteceu há 400 anos atrás? Nada pode ser mais anti-cristão, não é? E nada pode encaixar mais para que outras pessoas chafurdem em piedade. O cristianismo não cobra nada, o evangelho não cobra nada de alguém que não seja o que ele mesmo fez. O evangelho, Deus não cobra de mim nem o que meu pai fez, que dirá o que alguém de qual eu descendo fez há 200 anos atrás, 300 anos atrás. Isso é totalmente anti a verdade de Deus. Não é? Todos nós seremos responsáveis por nós mesmos. Então a sociedade que diz que sempre você não é responsável pelo que você faz, você não é culpado pelo que você faz, de repente, para satisfazer algumas coisas, ela diz que você é culpado por coisas que aconteceram antes de você nascer. As duas coisas são completamente sem sentido, mas elas caminham junto. Então por isso ele coloca assim: parece que estamos rumando em direção a uma sociedade estranha, onde ninguém é responsável pelo que faz, mas todos nós somos responsáveis por aquilo que outras pessoas fizeram no presente ou no passado. Sabe, essa coisa, todo mundo é culpado por isso, todos nós somos assim, porque enfim. E essa pessoa que estava dizendo comigo que Deus foi muito duro com ela, né? Ele disse que se sentia como um cachorro na coleira. E você vê que você pode dizer que acreditar em Deus ou na soberania de Deus, e isso ser um conhecimento diabólico, não é? Em vez de ser o verdadeiro conhecimento da soberania de Deus, que o milagre que a gente vai olhar agora aponta, que traz ao nosso coração gozo, paz, que lida com aquilo que muitas das vezes as pessoas querem lidar, com aquilo que o mundo oferece, que é mais venenoso ainda. Então ele disse que ele tinha mais medo de Deus, não é? Do chicote, da maneira como ele foi, a vida dele foi levando ele, do que ser alguém que realmente pudesse ter deleite em Deus. Nem todas as pessoas são tão, pelo menos, honestas em dizer assim, mas é fácil agirmos assim sem falarmos. Então, se eu perguntar se você já se sentiu assim, eu acho que cada um tem que olhar para o seu próprio coração e ver como, quando as situações da vida atingem a sua vida, como você reage a isso, com palavras, como essa pessoa, ou sem palavras, sabe? Como se Deus estivesse no céu como um mestre de marionetes sádico, sem nenhum propósito, mas você até acredita que Deus controla todas as coisas, mas você não consegue ver nada além de que as coisas não andam como você mesmo gostaria que fosse, e de uma forma que você pudesse encontrar deleite, paz e segurança em Deus. Isso me lembrou um filme de 1998 com Jim Carrey, que era o Show de Truman, o filme. Ele conta a história de Truman Burbank, que era um corretor de seguros. Um filme legal, né? Bem educado. Ele vive numa cidade, numa ilha agradável com a sua esposa, numa casa agradável, num bairro agradável, numa cidade agradável chamada Sea Haven. E a vida inteira Truman, ele
a gente pode dizer que a vida dele foi pitoresca, não é? E ele tem tudo o que ele precisa de maneira meio conveniente, assim. Tudo convenientemente se encaixa ao seu redor, em sua comunidade legal, e ele basicamente vive uma vida de cartão postal, assim. Basicamente a vida que muitas pessoas vivem no Facebook, parece aquela vida que está tudo no lugar, tudo certo, mas algo dentro do Truman anseia escapar. Ele sente um anseio de escapar daquela vida. Apesar disso, ele sonha em explorar o mundo, não é? E ele sente que ele está preso, que ele não encontra naquela vida ali meio que perfeito, está tudo certo, mas ele não está certo, apesar de tudo estar certo. Mas o problema é que ele tem um medo incapacitante do mar. Ele tem um medo incapacitante de muitas águas e do mar. E então ele vai viver essa vida nessa ilha perfeita, mas ele tem medo porque o pai dele foi morto no mar, e isso desde criança, vários acontecimentos na vida dele levaram ele a ter muito medo do mar e de morrer afogado, de tal maneira que ele não só não consegue andar num barco, ele não consegue atravessar uma ponte sobre muitas águas, ele fica paralisado. Ainda assim, o seu desejo de explorar não diminui, aumenta. E um dia, Truman, ele está a caminho do trabalho e de repente cai um troço do céu. E o que cai do céu é um spot de luz desse, assim, grandão, cai do céu, assim, no meio do dia, quase em cima dele. Aquilo deixa ele muito intrigado. Como caiu do céu uma coisa metálica, um spot de luz? Mas aí, quando ele chega em casa, tem notícias no jornal de que um avião deixou um troço, caiu de um avião e atingiu vários lugares, várias localidades. Um dia ele está andando numa tarde e ele ouve o rádio começar a falar algo, uma transmissão no rádio que ele estava ouvindo, dá uma interferência. Ele começa a ouvir algo como se estivesse falando sobre a vida dele, como se estivesse contando os passos dele, contando a história dele. E eventualmente começa alguns eventos assim estranhos acontecendo na vida dele, mas sempre tem uma explicação. Ele chega em casa, o jornal, a televisão, enfim, alguma coisa sempre explica aquilo. Mas ele começa cada vez mais a prestar atenção nesses pequenos acontecimentos estranhos. Um dia ele está num prédio e vê a porta de um elevador aberta, em vez de estar o fosso do elevador, ele olhou assim e viu um monte de gente andando lá dentro, de onde estava o elevador, um monte de gente andando para lá e para cá, como se estivessem nos bastidores de um evento, de um grande teatro. Mas a porta fechou, quando abriu não era mais, era realmente um elevador. E ele começou a ficar meio prestando atenção demais em coisas que você normalmente não presta. Então, às vezes, ele ia sair de carro, ficava sentado no carro olhando assim, da garagem dele para a rua, e ele começou a perceber que tudo se mexia, parecia meio que ele já tinha visto. Parecia que o trânsito na cidade dele tinha um looping assim, infinito. E que ele via alguém passando lá, que ele acha que já tinha visto, determinados carros passando, que ele já tinha visto, e ele começa a ver padrões, onde normalmente na vida não devia ter, e enfim, o filme vai assim, né, até ele descobrir que a sua vida toda é falsa. Desde o seu nascimento, ele involuntariamente, já que é óbvio que ele não escolheu, desde o nascimento ele faz parte de um programa de televisão, um experimento, a gente poderia dizer, perverso e brilhante, meio a meio, né? E a sua vida toda foi um reality show. As pessoas assistiram ele desde bebê,
Acontecia mil coisas que às vezes complicavam. Por exemplo, a mulher dele, pela qual ele se apaixona, e casa, e tem um casamento perfeito, mas uma figurante desse programa, ele se apaixonou por ela, e os caras têm que mudar toda a história para tirar ela, porque toda a vida dele fazia parte disso, e incluindo então seus pais, sua esposa, na verdade todos os cidadãos de Sea Heaven eram atores. Ele vivia dentro de um programa, e a própria ilha onde ele nasceu, viveu e tinha essa vida, era na verdade um domo gigante que você não conseguia ver, porque você via o céu, noite, dia e tal, mas era um domo gigante onde toda aquela cidade, onde toda aquela estrutura funcionava, e ele começa a querer ter um desejo enorme de escapar, de ter o medo dele. Foi tudo criado pelo gênio atrás do programa, o diretor, para ele ter traumas com água, a história do pai, para ele ter esse medo de ir além. E um dia ele resolve, depois de vários acontecimentos assim, a navegar, e eles no programa ficam todos desesperados, não é? Porque ele escapa antes de pegar o barco e ir embora, e ele some do programa. E o que acontece é que durante o programa, as pessoas que assistem esse reality show há 30 anos, desde que ele era bebê até a idade que ele tem no filme, começam a torcer por ele perceber, por ele conseguir escapar, né? E o diretor do filme, de uma maneira lá, esse mestre manipulador, é chamado Christoph, né? Curiosamente, e um dia ele escapa, e todo mundo, chega uma hora que o pessoal da direção do programa fica preocupado, manda todo mundo dos atores que viviam a vida falsa ali procurar ele, e todo mundo tenta procurar ele durante a noite, não acha, e chega uma hora desesperada que eles têm que correr todos os riscos e clarear o mundo deles. Aí de repente no meio da noite começa a amanhecer, e ele tenta pegar o barco, enfrentar os medos dele, ele vai embora navegando, mas o diretor cria o quê? Tempestades, ventos, mas as pessoas veem que ele vai morrer, mas ele não vai mais voltar atrás, até que por fim, porque ele não para, o barco dele bate no fim desse domo, e ele descobre então que a sua vida era uma mentira, e todo mundo na televisão lá que assistiu o programa fica assistindo, torcendo para que ele finalmente consiga enfrentar seus medos, ir em frente, conseguir sair daquilo. Ele navega até que ele bate, e ele sai, e ele se despede do seu mestre de marionetes, né? o seu diretor, não é? Que controlou a vida dele durante aqueles 30 anos, e ele vai embora numa cena poderosa, palpitante. Eu já contei quase que o filme todo, né? Se alguém não viu, muitos assistem a história inteira e ressoam com alguns dos elementos do conto em um nível espiritual, não é? Nós não temos nada em comum com ele, porque nós não participamos de um show de televisão, não somos nenhum programa famoso, não somos famosos, mas muitas pessoas, quando falam sobre quem Deus é, mesmo pessoas como essa pessoa que falou comigo e que falava sobre Deus, a soberania de Deus, e era amargo, ele na verdade se via como o Truman, e como se Deus está lá em cima, sem nenhum propósito, não é? Só algo sádico, ou com outros interesses, fazendo a vida ter todas as dificuldades e os problemas. Quase sempre, quando as coisas estão erradas, as pessoas costumam dizer: por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo aquilo? E quase que as pessoas dizem, muitas pessoas que conversam comigo com seus problemas,
quase que elas estão dizendo: olha, Deus tem muita coisa para explicar para mim, pelas decisões que Ele toma, pelo que Ele faz, não é? Se eu pudesse, eu simplesmente sairia desse mundo e sairia desses limites. Então o show de Truman toca uma corda teológica séria, não é? Mas que se refere ao evangélico bíblico. Dizer, como muitas pessoas dizem que Deus é soberano, você vê que não resolve quase nada na vida delas. Elas estão dizendo que Deus é soberano, mas elas não encontram nisso paz, deleite, gozo. Pelo contrário, elas se sentem meio presas, meio manipuladas. E a Bíblia conta um dos milagres de Jesus, 2 na verdade. Hoje eu falei sobre 4, né, com os cegos. Mas em Marcos 4, os apóstolos estão participando de algo, apesar de eles já terem visto coisas incríveis, viram e ouviram o suficiente para fortalecer a fé deles em um monte de eventos. Na cronologia de Marcos, eles testemunharam várias curas, Cristo libertando quantidade enorme de pessoas, e eles veem a autoridade extraordinária que Cristo tem, o seu poder, a maneira como Ele prega, a maneira como a verdade atinge as pessoas, como eles diziam, as pessoas diziam: ninguém nunca falou como este homem. E depois de um dia particularmente longo de pregação de Cristo, Jesus está pronto para fazer uma pausa, e eles então embarcam em um barco, um navio, para cruzar o mar da Galileia. E no caminho, Jesus dorme. E a história que se segue é tão conhecida de nós, não é? A gente poderia botar o título: Jesus acalma a tempestade. E o antigo pregador, de muito tempo atrás, séculos atrás, ele diz como é incrível ver o Deus do universo cochilando em seu travesseiro, enquanto no mesmo momento ele comanda uma tempestade. Isso eleva bastante a nossa visão da sua grandeza. E esse incidente é narrado em todos os 3 evangelhos sinóticos, mas o de Marcos, que é o evangelho mais curto, curiosamente contém o relato um pouco mais detalhado do que os outros. Então, em Marcos 4, a partir do 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que começou a encher d'água, né? E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. Diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa passagem, eu acho que de maneira maravilhosa, a gente vê a evidência da encarnação, do milagre da encarnação. Em 7 versos, em apenas 7 versos, Jesus está cansado, não é? E ele pega no sono. Nada mais humano do que isso. E nesses mesmos 7 versos, ele manda um mar, não é? Algo totalmente incontrolável para o ser humano. Ele manda o mar, a tempestade, o vento, as coisas necessárias. A gente vê, não importa quão desenvolvido nós sejamos, nunca temos nenhum tipo de controle sobre os elementos que nos cercam. Quando diz assim, um furacão vai passar em Miami, como aconteceu agora há pouco,
não é? Vai chegar daqui a 3 dias. Tudo que todo mundo pode fazer é botar a madeira nas janelas, sair da cidade, quem puder. Quem não puder ficar escondido, estocar água. Não há nada que possa fazer. Vamos ver o que vai acontecer. E aqui em 7 versículos, tu vê ele cansado e dormindo, nada mais humano. E tu vê ele falando para o mar ficar quieto, e ele ficando imediatamente, e uma tempestade, um vendaval, se aquietando. Então, pense em Cristo. Quer dizer, muitas pessoas dizem: o ministério de Jesus foi curto, de 3 anos. É inacreditável, não é? Às vezes nós pregamos e sentimos o cansaço, e enfim, eu, por exemplo, não, de um tempo para cá, uns anos, né, não quis mais viajar. Eu achava algo extremamente cansativo para pregar nos lugares do Brasil. Cansativo a viagem. Aí você tinha que pregar às vezes 5 vezes no final de semana, não é? E é extremamente cansativo. Às vezes, entre um sermão e um intervalo, vai ter outro sermão ainda daqui a pouco, não é? Ou sessão, não sei como cada lugar chama, e você está cansado, e as pessoas querem conversar, às vezes querem conversar sobre algum assunto específico, tirar uma dúvida, e é algo extenuante mentalmente, fisicamente. E normalmente, agora eu prego 2 vezes por semana e faço mais um monte de coisa, né? Mas ainda assim é cansativo mentalmente. Nessas viagens, então, era cansativo de todas as formas, e eu fico pensando em como Jesus viveu aqueles 3 anos. Parece não ser muito você ficar em pé 1 hora, vamos ser sinceros, às vezes mais de 1 hora, 1h30 pregando, e tanto tempo meditando em várias coisas ao mesmo tempo, já que você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e ainda há sempre cobranças da vida, né? A vida comum, você tem que ir no médico, você tem família, você tem que comer, você tem que fazer um monte de coisa, não é? Você tem cachorro, nem todo mundo tem, mas eu tenho um monte. Enfim, mas a vida de Jesus, esses 3 anos, é algo que eu vejo como totalmente esmagador, assim, para ele, não é? Eu acho pregar algo que gera um peso enorme por causa daquilo que o Evangelho não é? Um peso psíquico, mental. Por exemplo, Neemias 8:8 diz assim: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazendo com que, lendo, todo mundo entendesse o que estava nas Escrituras. Esse é o que uma pregação verdadeira é. E você está diante de Deus, você está com a palavra de Deus, você tem que ler e explicar para que as pessoas entendam o que Deus disse. Paulo diz: eu prego como que diante de Deus e não dos homens. Então isso gera aquela seriedade enorme de que Deus mesmo está vendo você falar sobre a palavra dele, e as apostas a respeito do que você está falando. Você está falando de algo que não é que um médico negligente vai fazer alguém morrer. O falso evangelho condena todo mundo que crê nele. E se você ensina algo errado sobre Deus, os males são incalculáveis. Não há nenhum outro mal que possa ser feito nesse mundo tão grande quanto esse, que alguém possa fazer. E Jesus, perto dele, todos os pregadores mais dedicados, as pessoas que mais se dedicam, como os apóstolos disseram: nós vamos dedicar a palavra e a oração. E vamos, essas coisas que vocês levantaram, essas necessidades que as pessoas têm, nós vamos consagrar homens
ao diaconato para resolverem essas coisas. Nós vamos nos dedicar a duas coisas: a oração e a palavra. Jesus era um pregador de longos períodos. Você acha que 1 hora e pouca é um sermão longo? Então Jesus pregava sermões que as pessoas ficavam lá, o dia inteiro ouvindo. No final, como é que elas iam embora? Você conhece a multiplicação dos pães. E ele pregava ao ar livre, no calor do ar livre, na Palestina, não numa sala como essa, com a luz que nós temos, com o ar condicionado. Não. E geralmente ele era acompanhado por assistentes totalmente sem discernimento. Os assistentes de Jesus naqueles 3 anos mais atrapalhavam do que ajudavam. Eles tomavam atitudes totalmente, às vezes, fora de qualquer coisa sensata que podia se fazer, e eles também não entendiam as coisas como deviam, e, enfim, eram meio incompetentes no que estavam fazendo. E Jesus não tinha nenhum desses benefícios que nós temos, ele tinha todas essas dificuldades, e muitas vezes ele, quando acabava de pregar, curava pessoas, outras pessoas o abordavam, o apertavam, ele andava em multidões, o apertavam, frequentemente compromissos pessoais e inúmeras pessoas solicitando, e ele restaura, ele liberta, ele ensina, ele, às vezes, quando voltava para casa, né, para onde ele estivesse hospedado, né, ele tinha que explicar tudo que ele ensinou à multidão para os discípulos, porque eles também não tinham entendido nada. Ele tinha que se certificar de que eles entenderam, né, ensinar a eles corretamente. Imagine tudo isso no período de 3 anos, dia após dia, apertado de tal maneira que ele diz assim, certa vez: olha, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude, em Lucas 8:46. E muitas vezes ele tem que seguir todas essas reuniões cansativas, essa multidão cercando, em chegar em casa, como eu disse, no final de um dia difícil, e onde ele estivesse hospedado, e ensinar aos discípulos tudo de novo, para que eles entendessem. Quase sempre você vê Jesus contar uma parábola e depois os discípulos em casa ou num lugar reservado, não na casa, mas num lugar reservado, só eles. Jesus tem que voltar à parábola e falar sobre o que a parábola do solo queria dizer, sobre o que a parábola queria dizer, porque eles não tinham entendido. E então, para completar, aparentemente, eu disse que viajar é muito pregar um final de semana inteiro, várias vezes, vários compromissos, depois voltar na segunda-feira, pegar avião, era cansativo. Então, mas eu estava voltando para casa, né? Jesus aparentemente não tinha uma casa assim para voltar, né? Jesus diz: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem o seu cantinho, né, para qual ele pode finalmente, depois de cansado, voltar. Então não é de admirar que Jesus muitas das vezes se retire para lugares isolados para orar, não é? Como está em Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para lugares desertos e ali ele orava. E eu recuperar o fôlego, não é? Descansar, não estar cercado por uma multidão, ou você vê nem mesmo pelos discípulos, estar sozinho, aquilo que a gente chama de recarregar as baterias. Então não é de admirar que no final de outro dia, exatamente como esse, nem indo embora num barco, as pessoas entravam em barcos para segui-lo, né? Extenuante de ministério real e pessoal, Jesus esteja tão cansado que ele caia no sono no barco. E levantou-se um grande vendaval, e as ondas estavam quebrando no barco, de modo que o barco já estava enchendo, mas ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Assim, dormindo como? Jesus consegue dormir durante a tempestade que se forma porque ele está muito cansado, não é?
mas por muito mais coisas. Ele também consegue dormir durante a tempestade, porque Ele está não controlando, como muitas pessoas fazem quando as coisas estão ruins. Olha, Deus está no controle, Deus é soberano, mas elas não estão em paz. Elas não estão, elas se sentem meio, falam isso como se fosse um show de Truman mesmo. E isso mostra, isso levanta aquilo que Cristo é a níveis muito maiores do que às vezes nós estamos descansando. Ele pode estar deitado na parte de trás de um barco com olhos fechados, mas também firmemente no controle de toda uma tempestade. Então o soberano que dorme, que ronca dos discípulos, está roncando exatamente porque Ele é soberano. Ele não está controlando toda a história e todas as coisas atarefado, prestando atenção, sem poder esquecer aquilo lá, controlar aquilo lá. Essa é uma visão totalmente falsa. Nosso Senhor encarnado, mesmo encarnado, Ele tem uma pele que você pode perfurar, mas somente até onde Ele permite. E a Bíblia, por exemplo, diz assim, em Lucas 4:29: e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte para jogar ele lá de cima, porque a cidade era edificada num lugar alto. Ele, porém, passando entre eles, foi embora. Então, a multidão queria jogar ele fora, mas resolveu que ia embora. Por exemplo, em João 10:17 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomar de volta. Ninguém tira ela de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar de volta. Então, na verdade, nós não temos nenhum sentido de qualquer passagem, em qualquer parte do Evangelho, que Jesus nunca está sobre o controle total de todas as coisas, em qualquer situação, mesmo quando Ele está dormindo, mas nem mesmo na sua prisão, na sua tortura, no eterno do Pai. E essa submissão implicou em ver esse mundo não como seu condenador. As pessoas dizem isso como se o Evangelho querendo soberanamente Deus salva, a ira de Deus permanece sobre ele. Não é que ela vai continuar lá, ela estava lá, e ele se esvaziou, não vendo sua igualdade. Ele em nenhum momento usou uma brecha divina para nenhuma das suas aflições, e das aflições, o poder dele, não é? E os milagres, porque você vê que ele nunca fez isso, e ele nunca puxou paraquedas. Em nenhum momento daquele tempo todo, Jesus não se importa de que nós estamos morrendo, coitado de nós, não é? Essa festa de autopiedade que está se tornando cada vez mais celebrada na igreja, no mundo. Mestre, tu não te importa que nós pereçamos? É fácil a gente ridicularizar os discípulos, ou olharmos negativamente, vê-los em certo sentido como sendo bastante dramáticos, né? Esses caras estão sendo dramáticos, ou não se importa, que é simplesmente acidentada, né? Difícil, como em grande parte das vezes acontece conosco. Diz que o barco estava se enchendo d'água, e no meio do mar, e o mar violento, não é? E as ondas estavam jogando água dentro do barco. Se você tivesse, ou eu, naquele barco, mesmo que Jesus estivesse em carne naquele barco, 9 em cada 10 talvez agissem de tal maneira que o seu medo superaria a sua teologia. Nós, infelizmente, se não crescermos realmente, o seu medo sempre vai superar a sua teologia. Você vai ter altas verdades sobre Deus até começar uma pandemia, até começar um problema, e aí toda a teologia se esvai e fica pequena perto do medo que se instala. Nós temos que ter muito cuidado para que o nosso medo
não diga para o mundo inteiro que a nossa teologia não é verdade nem para nós. Em uma situação como a descrita aqui, o terror de maneira natural, é praticamente instintivo, não é? Você tem que estar muito saturado das coisas de Deus para instintivamente não agir assim. No meio de uma tempestade forte, o barco enchendo d'água, nós vamos morrer. Não é uma coisa que talvez aconteça. Um barco no meio do mar, no meio de uma tempestade, enchendo d'água, vai afundar. Não é que é uma probabilidade de eu pegar algo e de talvez aquilo me levar a isso ou aquilo. Não, nós estamos falando de poucos minutos onde tudo pode realmente, pelo que está acontecendo, e no meio de uma tempestade assim, não é simplesmente dramatizar ou um medo descontrolado. É racional, isso está acontecendo e aquilo provavelmente vai ter um desfecho e Jesus está dormindo. E como os discípulos, pensem em como você superaria isso. Quão cansado, sabe? Você tem que estar para dormir sendo jogado para lá e para cá, por ondas e água entrando e gritos e pessoas falando, né? Vento soprando e aqueles homens gritando. Há, de certa forma, algo bastante, eu diria que até meio cômico, né? na passagem, e isso torna a pergunta dos discípulos meio engraçada. Eu suponho que haja um nível daquilo que aquela pessoa estava expressando de maneira muito maior no e-mail que me mandou. Há um pouco de sarcasmo que é adicionado ao terror. Você não se importa que a gente esteja morrendo? E isso soa, queridos, como alguma das suas orações. Essa pergunta dos discípulos, você não se importa que a gente esteja morrendo, não se parece com algumas das suas orações? Não é? Assemelha-se à tua teologia quando as coisas estão dando errado, quando tudo está indo para o... Sabe? Será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não está vendo? Será que não está vendo a injustiça? Será que não está vendo a aflição? Não está vendo a dor? Muitas orações se parecem com isso. O clamor dos discípulos é tão comum quanto o coração humano é comum, se não tiver saturado da verdade de Deus e das afeições que o Espírito produz. A pergunta evidencia duas grandes tentações que todos nós enfrentamos no meio de qualquer dificuldade. Em primeiro lugar, muitas vezes nós somos tentados em problemas a igualar duas coisas: igualar preocupação com ansiedade. Essa é a primeira de duas tentações que são totalmente recorrentes em momentos assim. Assim como os discípulos tiram conclusões precipitadas sobre o sono de Jesus, você e eu tendemos a ficar frustrados quando outros se recusam a se contaminar com a nossa ansiedade. Se a gente estiver ansioso com alguma coisa e outra pessoa perto de nós não estiver ansioso daquele jeito, a gente se sente meio ofendido. Eu já conversei com várias pessoas com problemas nesses anos, né? Casais, por exemplo, que entram num impasse de comunicação, porque a esposa confundia, por exemplo, a falha do marido em espelhar o seu mesmo nervosismo, a sua mesma ansiedade, com uma falha em se preocupar com aquilo. Uma falha em estar levando a sério aquela determinada situação. Então, às vezes, explicar as diferenças e as maneiras pelas quais os homens e as mulheres tendem a processar as informações e a lidar com o estresse ajuda a esclarecer as coisas, né? Assim como também encorajar os maridos a falar mais abertamente sobre seus pensamentos e sentimentos com sua esposa, enfim. Mas muitas vezes o colapso vem de uma lógica estranha.
muito estranha quando se diz respeito a nós, que falamos que conhecemos Cristo. A lógica é o seguinte: esse é um grande negócio, e porque isso é assim, tão sério, tão grave, eu estou enlouquecendo com isso, estou enlouquecendo, eu não consigo, essa coisa está me oprimindo, eu estou cheio de ansiedade, e você não está vendo, porque você não está surtando também, e porque você não está cheio de ansiedade, você não se importa. Você não se importa. A realidade é que às vezes as pessoas compartilham nossa preocupação sem compartilhar nossa ansiedade. A verdade é que muitas vezes as pessoas, pode ser nosso marido, pode ser nossa esposa, pode ser irmãos, enfim, pode ser. Muitas pessoas compartilham a nossa preocupação, mas não compartilham a nossa ansiedade. Mas nós achamos que ela só se importa se ela se compartilhar conosco a nossa ansiedade. E uma pessoa compartilhar conosco a nossa preocupação com algo, mas sem compartilhar a nossa ansiedade, faz a maioria das pessoas acusar aquela pessoa de não se preocupar. Mas ela se preocupa. Ou seja, ela compartilha a preocupação, vê a situação, mas ela não compartilha conosco da nossa ansiedade, o que é uma coisa muito boa, porque isso é ser cada vez mais semelhante a Cristo. Lembre-se de que a ansiedade é pecado. Mateus 6,25: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? No domingo passado à noite, Mateus pregou a respeito disso, nesse texto. Em Filipenses 4,6, Paulo diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, a vossa mente em Cristo Jesus. E que isso nos levará a lugar nenhum, a ansiedade. É o que Jesus e Paulo estão dizendo aqui. E como em Marcos 4, Jesus pode vir à sua festa de autopiedade, ele pode ir nela, mas não espere que ele participe. Nunca espere que Jesus participe da sua festa de autopiedade. Jesus pode chegar perto de você e se sentar ao seu lado, amando você, supervisionando tudo, quando você está cheio de ansiedade, mas nunca espere que ele participe da sua ansiedade. Isso é pecado. Ele não vai compartilhar por nenhum segundo a sua ansiedade, a não ser se você estiver querendo ficar livre dela, para que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde sua mente e o teu coração. É a única maneira que ele participa da sua ansiedade, para matá-la. Se você confundir, como faz com pessoas, o que não devia, porque uma pessoa, quanto mais parecida com Cristo, mais ela compartilharia com você da sua preocupação, sem compartilhar da sua ansiedade. Não é? Seria como Paulo no barco que vai afundar, e todos desesperados, ele diz: olha, fiquem no barco, ninguém vai morrer. Aí você podia pensar: esse cara é louco, nós estamos ficando, estamos explodindo de ansiedade. Ele não se importa. Não, Paulo se importava tanto quanto todos eles, com a vida de todos, mas ele não ia compartilhar a ansiedade deles. Nunca meça alguém se importar com compartilhar da sua ansiedade, porque então você vai sempre achar que Deus não se interessa por você, porque Ele nunca compartilha a sua ansiedade contigo. Ele pode ir, como eu disse, na tua festa de autopiedade, mas só para acabar com a festa. Ele pode se aproximar da sua ansiedade, mas só se você quiser que Ele a mate, não para ficar ansioso contigo. Então, Ele está te amando, supervisionando todos os problemas, mas Ele não compartilhará nem por um segundo a sua ansiedade, a menos, como eu disse, que você esteja querendo se livrar dela. Há uma razão pela qual o comando mais repetido na Bíblia é: não tenha medo. Ele não diz: não tenha medo, não se importe, eu não me importo, ninguém, é melhor a gente não se importar com isso. Não. Então, Jesus dormindo, e a reclamação engloba muito bem isso em nossas orações,
na cobrança que nós temos dos outros, nós achamos que se alguém se importa, se compartilhar não nossas preocupações, mas nossas ansiedades. E é por isso que as pessoas têm dificuldade em oração, porque Deus nunca compartilha a ansiedade delas, apesar de estar totalmente preocupado, ou seja, focado em seus filhos, no mar, na fornalha, em qualquer lugar. E há uma razão, então, para essa ser o comando, o mandamento mais repetido na Bíblia: não tenhas medo. Não é porque eu não me preocupo de que isso é perigoso, aquilo é perigoso, mas a ansiedade não é algo que Deus jamais vai compartilhar conosco. E nós devemos medir os outros seres humanos de se importarem se eles pecarem conosco por ansiedade. A melhor coisa é estar cercado de irmãos, como eu mencionei Paulo, que podem se compartilhar conosco nossas preocupações sem compartilhar nossas ansiedades, porque só eles estão mais parecidos com Cristo e podem realmente nos ajudar a sermos também mais parecidos com Cristo. A segunda tentação que nós enfrentamos quando passamos por uma enorme dificuldade é mais diretamente teológica. Nós tendemos a supor que um Deus amoroso não deixaria a gente sofrer. A primeira na outra, você vê que a tentação não se importa. Você não se importa que a gente morra? Foi o que os discípulos falaram. Enquanto você está tão tranquilo, você não se importa então, porque se você não está ansioso como nós, você não se importa. A segunda de ordem mais teológica, né? É um distúrbio mais teológico. Se Deus me amar é não deixar eu enfrentar determinadas coisas. Nós achamos que se somos, ainda mais hoje, né? Amar é simplesmente me aceitar, me incentivar, me impulsionar, não importa quão destrutivo seja tudo isso. E nós tendemos a supor que um Deus amoroso não nos deixaria sofrer, de tal maneira que sempre que nós estamos sofrendo, nós temos dificuldade de saborear o seu amor, que é o que nós mais precisamos quando estamos sofrendo. Então talvez não haja nenhuma linha de pensamento mais perigosa, mais insidiosa e mais totalmente anticristã do que o grito: você não se importa que eu esteja perecendo? Torna-se a acusação: eu estou perecendo e você não se importa. Primeiro porque eu não fico ansioso como eu estou, e depois porque eu adiciono a isso um erro enorme teológico de que amar era não deixar ou evitar que eu experimentassem isso. Você vê que cristãos que dizem crer num Deus soberano, as ideias que ele tem da soberania de Deus, do propósito de Deus, é muito estranha. Se parece mais que ele acha que Deus é o diretor do show de Truman, com uma capacidade de controle muito maior, mas é só isso. E torna-se uma acusação. Está parecendo que você não se importa, que dá lugar a uma negação, não é? Como a daquele homem que mandou o e-mail. Como é que eu posso me alegrar e me deleitar num Deus se eu sinto que Ele não está sendo bom comigo? Eu não estou sendo tratado de uma maneira adequada. Então, no dia nós temos a ideia de que o cristianismo exclui o sofrimento. Eu não tenho a menor ideia, não é? O cristianismo é Deus encarnado vindo ao mundo sofrer como um homem, sofrer como ninguém jamais sofreu ou sofrerá, sendo que Ele é a própria essência de tudo que é santo, perfeito, belo. É o Deus eterno. Então é óbvio que ninguém pode tirar de uma parte da Bíblia a ideia de que ser muito amado por Deus é sofrer pouco, ou é ser protegido de sofrimento, já que o objeto final do amor do Pai, o seu filho, é quem mais sofreu, e jamais ninguém sofrerá como ele. Então, da onde a gente tira essas ideias? Da nossa carne, da nossa idolatria orgulhosa de conforto e prazer, da nossa ideia
carnal e diabólica de que me amar era me dar conforto e prazer. E ele vem um pouco da simples e velha doutrina de qualidade baixa que enche a igreja, mas nunca vem da Bíblia. Na história do homem cuja casa está edificada sobre a rocha, Jesus diz: edifique sua casa sobre a rocha. Tenha certeza de que sua casa está com alicerces firmes, não na areia. Não construa na areia. Por quê? A casa edificada na rocha não afasta a tempestade. Jesus não diz: se você edificar sua casa na rocha, num compromisso com a verdade, em se deleitar em mim, viver para a minha glória e sendo transformado de um grau de glória a outro pelo Espírito, uma vida madura, uma vida que realmente conhece o seu Deus. Se você constrói a sua casa na rocha, não vai ter tempestade. Não é isso que ele diz. A mesma tempestade vai chegar na casa do que fez na areia e na rocha. Você vê que a vida para Deus não é uma tentativa das tempestades não chegarem. Eu vou viver de tal maneira que Ele vai impedir as tempestades. Não. Ele diz na parábola que você deve edificar a casa na rocha. Não é como você fez isso, com compromisso, com amor, com deleite nele, a tempestade não chegará. Não, a tempestade vai chegar. Não é isso que construir uma casa na rocha como recompensa. Eu não tenho tempestade. É que seu alicerce vai ficar firme quando a tempestade chegar. Quando estiver todo mundo desesperado, você vai ficar firme. Você não vai estar desabando. No dia mau, você vai ficar firme. E havendo feito tudo, Paulo diz, vai ficar firme. É isso que é o resultado de construir a casa na rocha. Não é evitar tempestades. A Bíblia nunca promete isso. É você passar pela tempestade e não haver nenhuma ruína no final. Não importa o que aconteça. Sua casa, seu ser, sua alma, sua mente está guardada em Cristo Jesus, está na rocha, de tal maneira que todas as coisas que acontecem não te deixa igual aquela pessoa do e-mail, te deixa firme. Então não há na Bíblia nada de que quanto mais comprometido com Deus, menos tempestades. Não há. De fato, de acordo com as Escrituras, ser verdadeiramente viver para Deus significa estar disposto a sofrer mais do que as outras pessoas, porque você vai somar os problemas da vida comum, não é? As mesmas dores, tensões, doenças, a vida, uma expectativa de vida e morte, mas você vai assumir um fardo adicional de insultos, dificuldades, perseguições. É óbvio que a vida de Paulo teve todos os problemas que a vida de todo mundo tinha. Ele era um homem, tinha um corpo, tinha dores, tensões, parentes morriam, acontecia a mesma coisa. Mas adicionado a isso, houve um mundo de problemas que não aconteceriam se ele não fosse quem ele era. Você vai ser preso de cidade em cidade, você vai sofrer de cidade em cidade. Isso adicionou à vida de Paulo mais problemas do que as outras pessoas tinham, além de não tirar nenhum dos outros que aquelas pessoas tinham. Dietrich Bonhoeffer, um pastor que foi morto por Hitler na Segunda Guerra Mundial, foi enforcado, né? Ele diz assim: a cruz é colocada sobre cada cristão. O primeiro sofrimento de Cristo que todo homem deve experimentar é o chamado para abandonar os apegos deste mundo. É essa morte do velho que é o resultado do seu encontro com Cristo. Ao embarcarmos no discipulado, como os discípulos entraram no barco aqui, nos entregamos a Cristo em união com sua morte. Entregamos nossas vidas à morte. Assim começa. A cruz não é o fim terrível de uma vida feliz e temente a Deus, mas ela nos encontra no início, no primeiro passo de nossa comunhão com Cristo. Quando Cristo chama um homem, Ele ordena que ele venha e morra. O chamado a ser feito continuamente, soberanamente pela obra do Espírito, a imagem de Cristo, de um grau de glória a outro, até um dia ser glorificado, não é um convite para um desses cruzeiros
cristãos tão comuns, agora como até no mundo reformado, e você tem um cruzeiro com Jesus, vai ter um buffet maravilhoso, e vai ter as palestras, e você se junta a alguns mestres influentes, e você, se tiver, vai ter uns louvores, e isso não é o retrato da vida cristã. Vai desfrutar de um karaokê com os salmos, né? E jogar suas preocupações em algum canto enquanto vê belas paisagens. Em vez disso, Jesus nos chama para ventos cortantes, desagradáveis, em um barco que foi projetado para você confiar nele, não no barco. Muitas pessoas queriam que Deus nos desse uma vida que nós pudéssemos confiar nela, descansar nela e ter paz nela. Quando eles descobrem que eles não ganham isso, eles vivem ansiosos, com medo, assustados, e sugam do humanismo secular para tentar lidar com isso. Mas não é um erro Deus nos dar um barco não confiável, é de propósito. Ele nunca vai nos dar um barco que nos faça sentir seguros, para que você confie nele e não no barco. Sempre que você estiver confiando em alguma coisa que não é Cristo, para ter tranquilidade, escute aquela voz lá no fundo dizendo: louco, louco, essa noite vão pedir a sua alma. No que isso pode realmente te dar segurança? Então, em vez disso, Jesus nos chama para esses ventos desagradáveis, num barco que é projetado especificamente. Tua vida se você é um filho de Deus, tua vida foi projetada para confiar nele, e não para você confiar na sua vida. E se o barco parece oferecer segurança contra as ondas, Jesus então vai ter que nos tirar do barco, né? Perceber que as ondas não vão te destruir, nunca não é por causa do barco, é só por causa dele. Por exemplo, em Mateus 14, 29, que é uma outra situação, são duas, não é? Ele diz para Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. É como se eu estivesse dizendo: o barco não é seguro, nem aquele barco onde ele estava dormindo, nem esse que vocês estão agora assustados. A única segurança é a minha palavra. Não há nada seguro para vocês, mas em qualquer lugar eu vou estar lá, com barco ou sem barco. Vocês estão seguros ou não, por causa de mim e de mim somente. Eu não estou lá para ficar ansioso contigo, não é? Eu não estou lá, Jesus está dizendo, para ajudar vocês a ficarem preocupados, a me unir à preocupação, à ansiedade de vocês. Não, não, não. Eu estou lá só para vocês verem mais quem eu sou. Assim, é imperativo que nós tenhamos nossa teologia bem antes de entrarmos no barco, queridos. Muitas pessoas às vezes falam tensas para lidar com determinadas coisas, porque quando ela estava tudo bem, ela tinha tanta coisa para fazer, não é? Ela não tem quase tempo para estar num culto, ela não tem quase tempo para as coisas de Deus, mas ela quer depois se tornar uma pessoa madura para enfrentar as situações. Ela quer aprender no meio do problema. Muito difícil, não é? Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus, se revista dela, se prepare para o dia mau, quando o dia mau chegar. Você não faz isso quando o dia mau chega. Você não aprende as coisas no meio da situação. Então é imperativo nós tenhamos nossa teologia verdadeira, bíblica, e o Espírito Santo agindo em nós antes de entrarmos no barco. Nenhum de nós foi chamado para lá no final tomar a cruz. Como Bonhoeffer disse, no início da vida cristã você deve tomar a cruz. Você deve entrar nisso sabendo em que você crê, conhecendo a verdade que sustenta. Então, além do show de Truman, há um filme mais antigo, né, sobre barcos, e enfim, que é The Africa Queen, um filme, acho que é um nome aqui no Brasil, é esse mesmo, né? Com Humphrey Bogart e Katharine Hepburn, de 51 filme. Ela é uma
missionária lá na África, no meio da Primeira Guerra Mundial, e ela tem esse cara que é um aventureiro, tem um barco com esse nome, The Africa Queen, e ele é um canadense e ela é uma missionária europeia, e eles têm que viajar no Rio Congo, cheio de perigos que o rio tem, né? Corredeiras, cachoeiras, num barco não muito adequado, e ainda tem um barco e uns canhões da Alemanha, né? que patrulham o rio. Então é um perigo, é um filme que eles estão cercados de perigos o tempo todo, mas a maior conflito contínuo é entre os dois. Ela é uma missionária e ele é um cara totalmente oposto do que uma missionária é. Então há essa guerra constante, mas ela convence ele lá, depois de muita insistência dele fazer a viagem no barco, descendo o rio Congo, belga, né, na época, e enfrentando esses perigos, e os perigos vão aumentando, e num ponto da jornada, eu acho o filme legal porque ele tem cheio de frases que você pode citar, né? É cheio de citações interessantes que você pode fazer. Nem todo filme, é óbvio, é assim. E tem uma hora que a Rose pergunta ao capitão, né, ao Nut, que é o Humphrey Bogart: você não se preocupa? Você não fica com medo? Você não fica ansioso? E ele responde assim: eu não estou ansioso, senhorita. Eu me dei por morto quando nós começamos a descer o rio. Quando Cristo chama um homem para o barco, ele entra e ele ordena que ele se entregue como morto desde o início. É por isso que você pega a cruz. Essa resposta é a resposta. Não, eu não estou ansioso, senhorita Rose, porque eu já me dei como morto quando nós entramos no barco e começamos a descer o rio. É isso que Dietrich Bonhoeffer disse, acabou enforcado por Hitler no fim da guerra. A cruz é colocada sobre cada cristão. O primeiro sofrimento de Cristo que todo homem deve experimentar é o chamado para abandonar os apegos deste mundo. É essa morte do velho que é o resultado do seu encontro com Cristo, da nossa regeneração. Ao embarcarmos no discipulado, você vê que é muito parecido com o que o capitão falou lá, né? Ao embarcarmos, eu já me dei por morto. Ao embarcarmos no discipulado, nos entregamos a Cristo em união com sua morte. Entregamos nossa vida à morte. Assim começa, não é o fim da vida cristã. A cruz não é o fim terrível para uma vida feliz e temente a Deus, mas ela nos encontra no início de nossa comunhão com Cristo. Quando Cristo chama um homem, ele ordena que ele venha e morra. Jesus se importa que os discípulos estejam perecendo, é óbvio. Se importa o tempo todo com todos aqueles que o Pai deu a ele, por exemplo. Ele disse: não vou perder nenhuma das minhas ovelhas. Ele está dizendo: eu me importo com elas. Ele pode nunca está ansioso, mas ele nunca é insensível. E como nós costumamos a fazer com os homens, nós também fazemos com Deus. Se alguém tiver a nossa mesma preocupação, como eu disse, mas não tiver ansioso como nós achamos que aquela pessoa não se importa. Porque a gente quer, de alguma maneira, que as pessoas demonstrem que se importam pecando conosco, ficando ansioso. E Jesus, ele nunca está ansioso e nem preocupado no sentido mais forte que a gente usa a palavra, mas nunca insensível. Então ele acordou e repreendeu o vento e disse ao mar: paz, fique quieto. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Marcos 4:39. E nisso reside o poderoso quadro da soberania de Deus. Não é simplesmente um homem que tenta controlar as coisas, sabe? Tem muitas habilidades. Olha, fica calmo que a gente está controlando. Muitas vezes, quando as pessoas dizem que Deus está no controle, ela continua sem paz nenhuma, porque ela simplesmente acha que Deus é capaz de controlar tudo aquilo, mas aquilo é uma confusão, não é?
mas ele ainda pode controlar e fazer alguma coisa com isso. Ele não é uma pessoa incapaz, apesar da situação ser muito complicada, mas ele é capaz de controlar, ele está no controle disso aqui de alguma forma. E o que reside a soberania de Deus, de Cristo, de Deus, de você crer nela verdadeiramente, está nisso. Hebreus 1:3 diz que ele sustenta o universo pela sua palavra poderosa, ou pela palavra do seu poder. Certamente o vento e o mar são apenas ninharias para quem criou o vento e o mar. Ele os fez, ele os refaz, ele os mantém continuamente. Certamente ele pode dirigir com uma palavra, com um aceno. O que está encapsulado em Marcos 4,39 é retratado em uma aventura semelhante que acontece em Marcos 6:45-52. Aqui diz: e ele despertando repreendeu o vento e disse: mar, cala-te e aquieta-te, e o vento se aquietou. Mas lá no capítulo 6 diz: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, Jesus. E vendo que se fatigavam a remar os discípulos, porque os ventos lhe eram contrários, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Ou seja, estava passando por eles. Enquanto estavam remando, o barco não ia, aí Jesus estava passando, andando. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, não tinham compreendido outro milagre. A gente pode falar sobre esse milagre outro dia. Antes, e o coração deles estava endurecido. Você vê que todos os milagres de Jesus se transformam em falsas teologias, em vez de nos levar, como um Pedro está colocando para a nossa história. E eu disse que no Evangelho de Marcos, Pedro sempre, através de Marcos, coloca as coisas ruins a respeito dele, mas ele, Simão Barjonas, porque não foi a carne que te livrou, mas o Pai, e sobre essa palavra eu edificarei a minha igreja. Ele não coloca isso. Ele, quando conta a história, tira essa parte elogiosa que Mateus conta. Mas ele faz isso. E Mateus é que você tem está sendo contada a mesma história. Mas em Marcos, quando Pedro conta, ele não contou essa parte de andar sobre o mar. Ele omitiu. E é Mateus que conta: imediatamente ele fez os discípulos entrarem no barco e passarem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. É a mesma história. Ficou tudo bem. Ele deixa a história dele de fora, e quem vai contar isso é Marcos. Então a mesma história diz: na 4ª vigília da noite, igual a Marcos, até aqui, ele veio até eles andando sobre o mar. Mas quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados. E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Você vê que Pedro pulou logo para o vento cessou. Não contou a história que ele andou sobre o mar. E os que estavam no barco, aí volta a história como Marcos está contando, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Você viu que Marcos, quando Pedro está contando, ele não conta que tu és Simão Barjonas, mas ele conta que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Aqui ele conta a mesma história que Mateus está contando, mas ele omite a parte que ele andou sobre as águas. Em ambos os acidentes, Jesus demonstra seu poder supremo sobre a própria natureza. No relato de Marcos, sobre a calmaria da tempestade no primeiro evento, e a mesma voz que trouxe as águas à existência clama a sua tranquilidade. A mesma voz que disse haja no início é que estava falando, e ouvindo a voz do seu Criador, as águas obedeceram como obedeceram lá. Separa-se a água do lugar seco. Então, na história de Jesus andando sobre as águas, nós vemos ainda mais ele dobrar o próprio a própria perplexidade em nós. Um elemento em ambas as histórias
que às vezes não é verificado, não é estudado, não é prestado atenção em nós, é que na mitologia hebraica, o mar, as águas, simbolizava sempre o caos, até mesmo o mal, não é? Isso foi assim durante muito tempo. O Oceano Atlântico era chamado de o Mar Tenebroso, por causa dessa coisa do mar ser incontrolável. Daqui a pouco ele está calmo, daqui a pouco ele se levanta, e daqui a pouco tem um tsunami e monstros marinhos. E é por isso que a besta é descrita, por exemplo, como saindo do mar em Apocalipse 13, 1, em Isaías 27, 1, Ezequiel 32, 2. Sempre o mar é visto como essa coisa incontrolável, poderosa, mortal. Isso não quer dizer que esses relatos se apeguem a qualquer coisa mítica, né? Nem dizer que o povo de Israel era animista de algum tipo. É só que o mar guardava isso. Para eles, na sua cultura, é algo selvagem e indomável. E é uma escuridão profunda. Até hoje o homem consegue mais facilmente explorar, mandar foguetes do que ir no mar. É mais inóspito, pressão muito grande. Logo embaixo do mar é escuridão total. E então pegou o mar como uma metáfora de quê? De caos espiritual. É por isso que João, no Apocalipse, vai usar tudo isso dizendo: e o mar já não existe. Já não existe essas coisas, essas forças poderosas, esmagadoras do mal, incontroláveis para o homem. Paz perfeita, né? Em outras palavras, Jesus andar sobre as águas não é apenas um milagre impressionante. Não há nenhum milagre de Jesus só para dizer assim: olha como eu sou poderoso. Vamos usar isso para atrair as pessoas. Só o Espírito Santo converte alguém. Nenhum milagre converte alguém. Acho que o momento final de que milagre nenhum converte é quando Jesus conta a parábola do homem no inferno, dizendo para Abraão assim: Abraão, mande que Moisés, mande que os profetas vão falar com a minha família, porque se eles verem os mortos lá vivos pregando, então eles vão crer. Jesus disse: não vão. Não é? Eles não vão crer nem se ver. Um milagre nunca fez ninguém. Por que você quer um novo nascimento? Jesus disse: nem se eles fossem lá, nem se os profetas fossem lá, lá está a minha palavra. É através dela que o Espírito chama. Sem ele com a sua palavra, então Jesus está fazendo isso no meio do caos desse mundo, tirando a vida da igreja, manifestando mais ainda a sua glória. 14:27 diz: sou eu. Não é uma declaração qualquer, né? Em Êxodo, onde há um milagre maravilhoso também do mar se abrindo. Então, grega, não é? Que já morreu, fala sobre aqui Marcos 6:48, no relato de Jesus andando sobre as águas, passando o vento que se fatigava eles tentando remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vez. Essa construção é exatamente aquela que relata como Deus passaria a sua glória, para Moisés ter um vislumbre, uma visão, um passar de uma revelação da bondade de Deus, da revelação da glória de Deus. E esse uso eu sou lá em Êxodo também a mesma construção, quando Deus diz o seu nome para Moisés. Jesus andando sobre as águas estava declarando em palavras, né, e também em ação, que Ele é Deus, e que você, quando vê Ele menos do que isso, você mesmo quando fala sobre a soberania dEle, você tem limites pecaminosos, que faz você falar sobre essas coisas sem conhecer quem Ele é e ter a paz que essa revelação traz. Se Ele é Deus, certamente Ele é o mestre dos males e de todas as coisas. Ele diz: não tenha medo. A afirmação é paralela a Marcos 4, onde Jesus não está fora do barco, porque aqui você vê duas passagens: ele está fora do barco, olhando para as pessoas no barco, dizendo: não tenha medo do mar. E depois, na outra passagem, ele está dentro do barco. Dentro ou fora do barco não faz nenhuma diferença. Ele disse: por que vocês estão com medo?
é a mesma coisa, não é? Nesse ponto, os discípulos estão chocados e amedrontados. Eles ficam chocados, admirados com o mestre dormindo. Como é que ele pode dormir no meio da tempestade? Nós estamos morrendo, não te importas. Mas eles também ficam chocados quando ele não está dormindo, ele está andando sobre a tempestade, andando sobre o mar. Eles também ficam chocados. E imagine tanto uma visão quanto a outra, e nas duas coisas ele falando e o mar ficando calmo como vidro, não é? O vento ficando totalmente silencioso, nenhuma onda sendo vista na superfície. O vento parou, a Bíblia diz, as nuvens se dissiparam, e a cena que deveria ser alegre gerou um assombro neles. Sempre que você fala de que Deus é soberano sem assombro, sem um senso de estar diante daquilo que é mais santo e sagrado, é óbvio que essas são só palavras, e é por isso que não causa nenhum efeito de paz em nós. Fé, eu acho que eles poderiam gaguejar: pouca fé, fé em quê? Não é? Pelo lugar que as tempestades servem ao propósito de Cristo, não é? Você acha que Jesus só gosta de ver suas criaturas se contorcendo? Você acha que ele só gostava de ver Paulo andando em dificuldades de cidade em cidade, ou as dificuldades que entram em nossas vidas? Nós temos o Deus totalmente diferente do Deus dos deístas, não é? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós estamos sujeitos ao Deus que colocou as galáxias em movimento, girou os planetas em seus eixos, derramou os mares antigos, cavou todas as coisas que existem no universo, colocando-as no seu lugar, faz de tudo os cabelos dos seus pés. Ao Deus eterno que vê tudo, a um Deus que é uma fortaleza, que é um guerreiro. Nós adoramos o Deus que habita com o seu povo e que finalmente veio habitar em carne conosco, um Deus que nunca nos deixará debaixo da sua própria maldição e ira, porque ele mesmo se pendurou lá no local onde isso devia acontecer. E assim as coisas que nos acontecem, não é só que elas estão sob a soberania de Deus, que Ele pode controlar aquilo, elas são parte do seu plano. Não é que houve uma tempestade que não tinha nada a ver com Jesus e Ele mandou a tempestade ficar calma. Ele ordenou a tempestade. Não é que Ele pode controlar a tempestade. Ele é o Criador da tempestade. A tempestade faz parte do seu plano. Não é que nós estamos em situações da vida que Deus pode nos ajudar nelas e controlar as coisas. Nós precisamos ver que elas entraram na nossa vida porque Ele quis. Jesus não está na cruz e Deus pode dar um jeito naquilo. Jesus está na cruz porque esse era o plano. Quando nós falamos sobre isso, quando fala que Deus é soberano, não é só que Ele pode controlar todas as situações, não vai nos dar paz. Nós temos que ver que todas as coisas fazem parte do que Ele mesmo trouxe em nossas vidas. Não sem aquele propósito específico para nós. Nós não precisamos saber todas as coisas que essas coisas estão fazendo em nós. Nós só precisamos que elas façam em nós o que Deus quer que elas façam. Quando nós somos levados a Ele. Então, em segundo lugar, nós podemos ter fé, curiosamente, que nós, por causa disso, nunca nada vai acontecer em nossas vidas que Deus pode vir ao nosso socorro, mas só as coisas que Ele mesmo ordenou acontecer em nossas vidas. Nós vamos morrer no lugar e que Deus determinou. A Bíblia diz: foi designado aos homens morrerem uma só vez. Foi designado por quem, queridos? Por Ele.
Não é só que Ele vai estar conosco na hora da morte e tudo vai estar bem. Ele está dirigindo todas as coisas. Ele designou a nossa morte e quando ela vai acontecer. Então, se você vai morrer em um barco no oceano, se você vai morrer em outro lugar, se Deus determinou que nós vamos morrer num barco no oceano, é lá que nós vamos morrer. Outro dia eu estava vendo alguém contar que estava vindo pregar aqui na América do Sul, numa cidade de um país aqui da América do Sul, que é considerada hoje em dia a cidade mais perigosa do mundo. E as pessoas começaram a ficar preocupadas, porque a cidade era mais perigosa do mundo. E essa pessoa disse para as pessoas: olha, se Deus determinar que a gente vai morrer na cidade tal, a gente pode deitar na nossa cama aqui na nossa cidade e acordar lá morto naquela cidade que Ele disse que a gente ia morrer, sem nem saber como a gente foi parar lá, não é? E isso não deve ser motivo de nós realmente acharmos que Deus pode controlar essas coisas, e não que Ele está comandando essas coisas em nossas vidas, que Ele está andando sobre essas coisas. Ele não só dissipa a tempestade, acalma ela, Ele criou aquela tempestade. E o modus operandi de Paulo era, por exemplo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era o modo operandi lá do... Jesus nos chama antes, no início, para virmos e morrermos. Ou do filme de Bogart, falando: olha, quando eu entrei no barco, senhorita Rose, eu já me dei por morto, e é por isso que eu não estou assim. E ter uma ideia de que Deus é soberano sem ter uma ideia de quem Deus é, você vê, acaba causando paz nenhuma, descanso nenhum, às vezes amargura, não é? E a verdadeira fé real, genuína, é um autoesquecimento e um autoabandono em Deus, sabe? É o oposto do que a gente chama fé. A gente acha que fé estamos preocupados conosco e Deus fazendo alguma coisa para livrar a gente das coisas. Mas a fé verdadeira, a fé bíblica, é um autoabandono e é um autoesquecimento. Ele nos chamou para vir e morrer. É o tipo de fé que diz, como Jó 13,15: ainda que Ele me mate, eu esperarei nele. Essa é a verdadeira fé. É o tipo de fé que acredita que Deus, o nosso Deus, nos livrará da fornalha ardente, mas que mesmo que Ele não faça, nós não vamos abraçar nenhum ídolo por isso. Imagine se você abraçar um ídolo por menos que isso. Aqueles jovens disseram: não, nós vamos adorar os seus ídolos, quer Deus nos livre, quer não. Essa é a verdadeira fé, porque eles morreram antes de tomar. Eles tomaram a cruz no início. Eles morreram igual o personagem diz, antes de entrar no barco. O tipo de fé que diz assim como: porém, os nossos olhos estão em Ti. Deus não falou para eles. Os discípulos, em cada um desses milagres, iam sendo levados para outros lugares, de uma visão de Cristo que tirava eles exatamente deles mesmos, levando eles, como eles se deleitaram em Cristo. Eu comecei o culto dizendo que Pedro disse para todos aqueles, essa pergunta de queixo caído, me lembra Isaías 63:1, que diz assim: quem é este que vem de Edom, com vestes carmesim de Bosra, aquele que é esplêndido em seu traje, marchando na grandeza da sua força? Sou eu, falando em justiça, poderoso para salvar. Então, algo que me impressiona na resposta dos discípulos, quando Jesus acalma a tempestade, é que eles ficaram cheios de grande temor depois que a tempestade acabou. Era maravilhoso se a cada problema que passou, em vez de você ter temor do problema, você tivesse muito mais temor em quem Ele é, na grandeza infinita dEle, incomparável às coisas que nós chamamos de tempestades, não é? Você imagina que depois que eles o mar se aquietou, ou Jesus entrou no barco, não é? Na outra história, que eles iam se abraçar, gritar de alegria, porque agora tudo parou, eles estavam mortos já, ali estava tudo perdido. E eles, em vez de simplesmente pensando enquanto eles foram, a pele deles foi livre,
eles ficaram congelados do livramento. Eles ficaram assombrados finalmente, não com um milagre, mas eram sinais para aquela pessoa. O assombro, isso significa que é óbvio que ele não só detém ou permite, ele de Cristo sempre nos levam a uma visão teológica mais profunda, uma visão mais profunda de quem Ele é, e uma capacidade mais profunda de lidar com qualquer... E quando algumas coisas difíceis acontecem no nosso mundo, né, algum cataclisma, e as pessoas cobram de nós responder por Deus, muitos cristãos querem ser advogados de defesa de Deus, que Ele não é tão responsável assim por todas as coisas que não é? Essas coisas como menores do que são. Eu odeio, porque a gente sente cheiro de enxofre. Você viu, Jesus falou para mim, ele não sabia, ele ia pregar um evangelho diabólico. Você não tem opções aqui, não é? Qualquer um que pregue tanto o humanismo secular quanto centrados no homem, prometem o que Deus não prometeu, distorcem o caráter de Deus, distorcem quem Ele é. O evangelho da prosperidade distorce o que os milagres são, o que Deus ensinou. No final, essas pessoas estão em sincronia com o inferno. Um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, ser totalmente abominada por nós e Deus. E você, quando não tem então uma visão verdadeira, clara do evangelho, você pode achar que Deus não é amoroso pela quantidade de aflições que vêm, quando na verdade ter a casa na rocha não é para se livrar das tempestades, mas para ficar lá, para ser moldado mais como Cristo é. Quando Deus não fica ansioso conosco, não é porque Ele não se importa, não é? Vamos dar graças a Deus pelos nossos irmãos que se preocupam, mas não ficam ansiosos, porque se eles pecassem conosco ficando ansiosos, eles não podem nos ajudar. Nós precisamos de pessoas que se importem sem se ficarem ansiosos. Então nunca junte ansiedade se alguém não está sentindo a mesma ansiedade que você, porque não está se importando. Quem dera nós somos cercados por servos de Deus que se preocupassem sem ficar ansiosos, porque eles estão mais próximos do que Cristo é. Todos os milagres de Jesus não é para fazer você sedento por coisas que facilitem a sua vida, te levam sempre a uma visão correta de si mesmo, de Cristo, geram um assombro e te preparam para qualquer coisa. Isso não preparou Pedro para a qualquer dificuldade esperar um milagre, preparou Pedro para morrer um dia crucificado, preparou Tiago para ser decapitado, preparou todos eles para realmente abraçarem e crescerem na fé, que é autoabandono e autoesquecimento, tomar a cruz e conhecer a beleza infinita que Cristo é, e que todas as coisas que apavoram os homens não são só algo que Ele pode controlar. Ele caminhou sobre a tempestade, ou Ele do barco mandou tudo se acalmar, porque Ele, se nos ama, vai enviar essas tempestades, mas vai estar conosco dentro ou fora do barco, para nós ficarmos maravilhados com Ele e com mais nada à nossa volta. Vamos ficar de pé, vamos orar.